Se você clicou nesse vídeo para bater a sua meta de proteína, que é um exemplo prático e 5 dicas para a gente bater essa meta, então fique até o final que a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre tudo isso. Meu nome é Luciano, sou médico, família e comunidade e nutrólogo, e hoje a gente está dando aqui sequência a mais um vídeo da Maratona do Peso Certo, que aborda sobre a questão da manutenção do peso perdido e da trajetória de emagrecimento, com vários vídeos sobre essa temática. Nesse segundo vídeo da Maratona do Peso Certo, a gente abordou um pouco mais sobre os macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato. E lá a gente já pôde ter uma noção inicial da importância da proteína no nosso corpo. Ela tem função variada, desde função de produção de enzimas, produção de hormônios, também funções reparadoras no nosso corpo, função de produção de energia como uma segunda alternativa. É a base também da produção imunológica do nosso corpo e faz transporte de substâncias, como é o caso da hemoglobina, da albumina, de outras proteínas importantíssimas. Mas por que a gente tem que parar para olhar essa questão da meta proteica? A questão é que esse macronutriente, a proteína, ele acaba sendo o mais escasso, o mais difícil de a gente bater na nossa rotina, porque carboidrato é uma fonte mais fácil, que são as fontes mais iniciais, o arroz, o pão, a batata, as frutas, verduras, são mais abundantes na natureza. E a gordura também é de ponto mais fácil para a gente conseguir a quantidade mínima. Por exemplo, nos óleos, o azeite, os nossos óleos de cozinha, é muito mais simples a gente conseguir atingir. Já a proteína a gente tem que buscar em fontes mais seletas, às vezes até fontes mais caras também. Qual que seria uma meta de consumo de proteína dia? Quando a gente está falando de um indivíduo adulto, em peso normal, a gente busca uma meta em torno de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo por dia. Já quando a gente trabalha para outras realidades, como idosos, ou por exemplo no caso do vegetariano, que ele vai ter um consumo maior de proteína vegetal e com isso a necessidade de uma maior quantidade de proteína total para equivaler, a gente vai ter um consumo entre 1 e 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Em situações, por exemplo, como atletas, a gente vai buscar em torno de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Já em casos extremos como grande queimados ou politraumatizados, a gente vai chegar a consumir até 2,5 gramas de proteína por quilo de peso. Mas as proteínas são todas iguais? Mais ou menos. Como eu falei anteriormente, as proteínas animais elas vão ter uma biodisponibilidade maior. O que é isso? É a facilidade do nosso corpo utilizar esse nutriente. Já as proteínas vegetais, elas vão ter uma dificuldade um pouco maior. Então, como a gente vê aqui nessa tabela, as proteínas animais, como as carnes, o leite, os derivados, eles vão ter uma proteína de mais fácil absorção. A soja também, como um vegetal com melhor potencial. Já no caso da ervilha, do grão de bico, a gente vai ter uma dificuldade um pouco maior de conseguir absorver. Por isso que em casos de veganos, vegetarianos, seria interessante eu ter um consumo um pouco maior de proteína total para eu conseguir ter uma disponibilidade melhor. Quando a gente vai olhar o contexto das fontes, as fontes principais de proteína são as carnes e os ovos e também os leites e derivados. Já quando a gente olha no contexto de legumes e frutas, a gente vai ter principalmente na ervilha, no grão de bico, porções maiores. Aqui nas tabelas a gente consegue ter uma noção de proteína por 100 gramas de alimento. E a gente consegue notar que as carnes magras, são as fontes que têm ali um maior percentual, em torno de 25, 30%. O ovo, a cada 100 gramas, eu vou ter em torno ali de 12, 13 gramas de proteína, ou seja, 2 unidades de ovos. Já nos vegetais e grãos, eu vou ter uma quantidade menor desse macronutriente. Então, eu acabo tendo uma necessidade de consumo maior para bater essa meta. Nesse exemplo prático que a gente está trazendo aqui agora, nessa distribuição dessa dieta, a gente tem 112 gramas de proteína distribuídos durante um dia. Ao total dessa dieta aqui exemplificada, a gente tem em torno de 1.530 quilocalorias. Então, a gente consegue ver que um percentual importante foi destinado à proteína nessa dieta específica. Então, a gente passando aqui essa dieta item a item, a gente consegue ver que no café da manhã a gente tem uma fatia de pão integral, 30 gramas de queijo branco, uma unidade de ovo e uma porção de fruta. Aqui eu já tenho como fonte de proteína o pão, o queijo e o ovo. Já passando para o nosso almoço, nessa realidade aqui eu tenho o frango, a salada, o arroz branco, o feijão e os legumes. Aqui as principais fontes de proteína vão ser o arroz e o feijão numa quantidade menor, a carne com uma quantidade maior, mas também os legumes entram para esse cálculo. No lanche da tarde, nessa realidade aqui, foi realizado
um iogurte com whey protein e uma banana. Então, além do iogurte como fonte de proteína, a gente também tem o whey protein, que é um forte aliado nessa distribuição de proteína durante o dia para quem vai ter uma dieta, às vezes, muito mais corrida, uma dieta com uma necessidade dessa flexibilidade maior. Ele entra como uma suplementação. Já no jantar foi feita a opção por o consumo de batata, juntamente com um molho de carne, legumes ali e frutas, fazendo com que a gente tenha como fonte de proteína principal as carnes nesse caso. Então a gente consegue ver que durante uma distribuição normal de dieta, a gente tem essa proteína fracionada em várias refeições. E a gente vai entender nas dicas que isso faz toda a diferença. Então vamos pensar nas 5 dicas principais para a gente conseguir bater a nossa meta proteica do dia. Primeira delas, distribua a proteína durante as refeições. Por quê? Vale a pena sempre a gente lembrar que a proteína ela é um dos pontos principais para a nossa saciedade, assim como as fibras. Então, distribuindo, a gente tem um melhor resultado dessa saciedade. Outro aspecto é pela questão do consumo. É muito mais fácil a gente distribuir essa proteína durante as refeições do que concentrá-la. Por exemplo, comer uma quantidade grande de carne numa refeição só e nada mais no restante do dia. Então, para a gente conseguir ter uma adesão melhor. Outro ponto, vale a pena trabalhar para incluir a proteína em todas as refeições. Como assim? Em lanches da tarde ou no café da manhã, conseguir ali adequar algum alimento que tenha fonte de proteína. Seja o ovo, seja o iogurte, seja o pão com alguma fonte proteica animal, como um frango desfiado, uma carne. Esses alimentos eles somam para essa dieta. Outro ponto para a gente avaliar é a questão de cozinhar uma quantidade maior dessas fontes proteicas para facilitar a nossa rotina durante a semana. No caso principalmente das carnes, como o frango desfiado, uma carne moída. Então se a gente faz uma vez ali na semana esse preparo desse alimento, a gente consegue já facilitar durante toda a execução da semana. Quarto elemento, trabalhe com combos prontos. Como assim? O pão com ovo, o consumo ali do iogurte com whey, ou no caso do almoço, o arroz com feijão, uma proteína. Isso facilita com que a gente consiga bater quantidades maiores já por refeição e na soma conseguir agregar também. Por fim, a quinta e última orientação, suplemente se necessário. Como assim? Uma fonte de suplementação muito prática para proteína é o whey protein. Ele é um isolado proteico do soro do leite e ele tem uma porção muito grande de proteína. Mesmo o whey concentrado, que tem uma quantidade um pouco menor, ele acaba tendo ali em torno de 80% de proteína. Então, caloricamente, vale muito a pena esse alimento, porque eu tenho uma grande quantidade de proteína sem a gordura que geralmente eu vou ter associado, como é o caso das carnes. Então, é uma dica importante para suplementação, se caso eu tenho uma rotina que tem sido corrida ou por alguma razão eu não estou tendo uma ingesta adequada de proteína. Então, o whey protein, ele acaba auxiliando nesse processo. Entenda que o whey ele é suplementar, tá? Ele é nada mais que comida em pó. Então, a gente pode utilizar ele sim. Se você gostou dessas dicas e tem alguma dúvida, se inscreva já no canal, comente aqui embaixo suas dúvidas para a gente trabalhar nos próximos vídeos. Siga na Maratona do Peso Certo e vamos juntos. Saúde a todos!